Talvez uma das principais dúvidas relacionadas à importação são os custos envolvidos no processo. Então, para ficar mais fácil da gente entender, vamos separar em três principais tópicos: frete internacional, armazenagem, despachante aduaneiro e transporte interno. E aí eu vou explicar para vocês o que corresponde a cada um deles. Então, o frete internacional é de responsabilidade do seu agente de cargas. Então, você vai enviar para ele uma cotação, vai falar a origem do seu produto e para onde que ele vai chegar aqui no Brasil, qual que é o porto de destino, o tamanho da carga, se é um container, se é um pallet, se ele vai vir aéreo ou marítimo, e ele vai te devolver as informações relacionadas ao frete. Esse custo, ele é exatamente os valores relacionados ao transporte para tirar da China e trazer até aqui no Brasil. Então, o agente de cargas é o responsável, é o intermediário responsável por te passar esses custos. Quando a gente fala no segundo, que é a armazenagem, esses custos estão relacionados ao custo de armazenamento no porto ou no aeroporto de chegada, aqui quando ele chega aqui no Brasil. Então, no momento que a sua carga ela ingressa em algum desses terminais, dependendo da política de cobrança deles, eles irão fazer a cobrança de um valor por período, pode cobrar por dia ou até mesmo por um período fixo de 10 dias, pelo menos, e eles vão te apresentar esses valores. Cada terminal, cada local, cada região no Brasil possuem custos específicos. Então, digamos que você está trazendo um produto aqui para Santa Catarina. Existem 5 portos, mas você tem a preferência pelo porto de Navegantes. Geralmente no site de cada porto você consegue encontrar tabelas onde esses custos estarão expostos. Então você vai saber o quanto vai pagar por dia, quanto vai pagar por semana, quais são os custos de movimentação e vai ficar muito mais claro e fácil para você efetuar o cálculo e as estimativas de custo. O terceiro custo, ele é o despachante aduaneiro. O despachante, ele é a pessoa responsável pela liberação da mercadoria quando ela chega aqui no Brasil. Ou seja, ele sendo o seu representante legal, ele vai ser o responsável por fazer a liberação, apresentação dos documentos e responder juridicamente pelo conteúdo da sua carga e pelas informações no documento. Então, é uma pessoa extremamente importante e relevante para o seu processo. Para você ter o contato com ele, você pode ter um despachante da sua preferência ou efetuar algumas pesquisas e pedir uma cotação também com relação ao serviço dele prestado por ele. E aí você vai lá incluir na sua estimativa de custo também. O quarto e último custo que eu comentei, ele é o custo de transporte interno, ou seja, é a transportadora que vai fazer a coleta no porto ou no aeroporto onde a sua mercadoria ela se encontra e a entrega até o local da sua empresa. Então esse também é um custo que é extremamente importante ser considerado no seu custo de importação. E talvez você está se perguntando assim, mesmo com todos esses custos, ainda assim compensa fazer a importação? Na grande maioria dos casos, quase 90% dos casos, vale muito a pena. Por quê? O custo do seu produto lá na origem, ele acaba sendo muito barato comparado com a produção interna aqui no Brasil. Então, você vai conseguir ser mais competitivo mesmo comprando lá da China e pagando todas essas despesas. Por isso que é extremamente importante você ter na ponta do lápis todos os custos, lançar na sua planilha, fazer as informações de maneira assertiva e que você consiga fazer as simulações. E aí, para cada uma dessas despesas, você consegue estabelecer limites do quanto que seria aceitável para o custo do seu produto, fazer os pagamentos e o quanto que ele estaria trazendo uma inviabilidade na sua importação. Então, por isso que o domínio de todos esses custos, as cotações, as comparações e saber qual que é a participação de cada um deles no seu processo de importação vai fazer muita diferença quando você realmente for efetivar o seu processo.